pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à leitura da obra Quincas Borba, do Machado de Assis. Hoje é o 14º dia, falta pouco pra gente concluir aí essa narrativa, essa história. O que vocês estão achando? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Se você tá me acompanhando, eu vou deixar o meu muito obrigada de coração. E não deixem de deixar seu like, né? De compartilhar muito com seus amigos. E caso você tenha caído de paraquedas aqui no meu canal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Língua e Literatura, tá? E se inscreve e já ativa as notificações para o YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo, beleza? Bom, já vou adiantar também, pessoal, que a programação ela tá um pouco atrasada, sim, devido a alguns contratempos que eu tive, alguns imprevistos e também, pessoal, você que ainda não sabe, né, não me acompanha, mas eu já vou deixar aqui pra vocês, que é o seguinte, por conta de alguns imprevistos, como eu falei, né, a minha faculdade, né, eu tenho um número de horas em estágio pra fazer, que eu tenho que fazer, é obrigatório, não tem outra, né, escolha, eu tenho que fazer esse estágio, e por conta da pandemia fica um pouco complicado, então eles deram algumas opções de atividades que eu posso fazer para compensar. Então eu tô na correria para fazer o mais rápido possível essas atividades e eu poder ficar pelo menos sossegada em relação a isso, porque se eu não faço no prazo, eu fico em DP. E se eu ficar em DP, aí, né, tem que pagar e aí não é legal, né, gente? Beleza? Então é por isso que tá um pouco atrasado a programação, mas conforme eu for me adiantando aqui, eu for concluindo o que eu preciso fazer com urgência da faculdade, aí eu vou colocar as coisas em ordem, tá bom? Mas eu peço aí desculpas por conta disso, tá? Então hoje, gente, a gente vai ler do capítulo 157 até o capítulo 170. E nessa edição aqui da Nova Fronteira que eu tenho, do box, é da página 396 até a página 411, tá? Então eu conto aí com você aí do outro lado para me acompanhar nessa leitura. Tá, falta pouco, a gente tá quase concluindo, quase terminando. O que vai acontecer com o Rubião? Será que ele vai ficar doidão? Já tá tendo umas atitudes meio estranhas, não tá? Bom, então vamos lá, continuar a leitura. E aí a gente descobre, né? Talvez hoje a gente já tenha alguma ideia aí, mas vamos ver. Vocês sabem que esse livro é assim, né? Acontece tudo, aí no finalzinho dá uma, né? Um plot aí que muda completamente o rumo da história. Então, vamos esperar. Por que não o tratam? Perguntou uma noite Dona Fernanda, que ali o conhecera no ano anterior. Pode ser que se cure. Parece que não é coisa grave, acudiu o Palha. Tem desses acessos, mas assim, mansos, como viu, ideias de grandeza que passam logo. E repare que fora daquilo, conversa perfeitamente. Contudo, pode ser. Que acha Vossa Excelência? Teófilo, marido de Dona Fernanda, respondeu que sim, que era possível. Que fazia ele ou que faz agora? Continuou o deputado. Nada, nem agora nem antes. Era rico, mas gastador. Conhecemos-lo quando veio de Minas e fomos, por assim dizer, o seu guia no Rio de Janeiro, aonde não voltara desde longos anos. Bom homem, sempre com luxo, lembra-se? Mas uma riqueza inesgotável. Quando se entra pelo capital, foi o que ele fez. Hoje creio que tenha pouco. Podia salvar-lhe esse pouco, fazendo-o nomear curador, enquanto ele se trata. Não sou médico, mas pode ser que esse seu amigo fique bom. Não digo que não, realmente é pena. Dá-se com todos e presta seus serviços. Sabe que esteve para ser nosso parente? Pois não, quis casar com Maria Benedita. A propósito de Maria Benedita, interrompeu Dona Fernanda. Ia me esquecendo que trago uma carta dela para mostrar à senhora. Recebi-a ontem. Já há de saber que em breve estão de volta. Está aqui. Entregou a carta a Sofia, que a abriu sem entusiasmo e a leu com tédio.
Era mais que uma vulgar carta transatlântica, era um depósito moral, uma confissão íntima e completa de pessoa feliz e agradecida. Contava os seus mais recentes episódios da viagem, desordenadamente, porque os viajantes eram sobrepostos a tudo, e as mais belas obras do homem ou da natureza valiam menos que os olhos que as miravam. Às vezes, um incidente de hospedaria ou de rua comia mais papel e trazia mais interesse que outros, pela razão de pôr em relevo as qualidades do marido. Maria Benedita amava tanto ou ainda mais que no primeiro dia. No fim, a medo, em post-scriptum, pedindo que não dissesse a ninguém, confessava que era mãe. Sofria dobrou o papel, não já com tédio, senão com despeito, e por dois motivos que se contradizem, mas a contradição é deste mundo. Cotejada aquela carta com as que recebera de Maria Benedita, dir-se-ia que ela era apenas uma conhecida, sem outro laço de sangue ou de afeto, e contudo não queria ser confidente daquela felicidade cochichada do outro lado do oceano, cheia de minúcias, de adjetivos, de exclamações, do nome de Carlos Maria, dos olhos de Carlos Maria, dos ditos de Carlos Maria, finalmente do filho de Carlos Maria. Parecia assinte e quase fazia crer na cumplicidade de Dona Fernanda. Hábil, sabendo domar-se a tempo, Sofia dissimulou o despeito e restituiu sorrindo a carta da prima. Quis dizer que, pelo texto, a felicidade de Maria Benedita devia estar intacta como a levara daqui. Mas a voz não lhe passou da garganta, e Dona Fernanda é que se incumbiu da conclusão. Vê-se que está bem feliz. Parece que sim. Se a manhã seguinte não fosse chuvosa, outra seria a disposição de Sofia. O sol nem sempre é oficial de boas ideias, mas ao menos permite sair, e a troca do espetáculo muda as sensações. Quando Sofia acordou, já a chuva caía grossa e contínua, e o céu e o mar era tudo um. Tão baixas estavam as nuvens, tão espessa era a cerração, tédio por tédio e por fora, nada em que espraiasse a vista e descansasse a alma. Sofia meteu a alma em um caixão de cedro, encerrou de cedro no caixão de chumbo do dia, e deixou-se estar sinceramente defunta. Não sabia que os defuntos pensam, que um enxame de noções novas vem substituir as velhas, e que eles saem criticando o mundo como os espectadores saem do teatro criticando a peça e os atores. A defunta sentiu, com algumas noções e sensações, continuavam a vida. Vinham de mistura, mas tinham um ponto de partida comum, a carta da véspera e as recordações que lhe trouxe de Carlos Maria. Em verdade, cuidara ter arredado para longe essa figura aborrecida, e ei-la que reaparecia, que sorria, que a fitava, que lhe sussurrava ao ouvido as mesmas palavras do vadio egoísta e infatuado, que a convidou um dia à valsa do adultério e a deixou sozinha no meio do salão. À volta dessa vinha outras. Maria Benedita, por exemplo, um caco de gente que ela foi buscar a roça para lhe dar lustre de cidade e que esqueceu todos os benefícios para só se lembrar das suas ambições. E Dona Fernanda também, madrinha dos seus amores, que de caso pensado trouxera na véspera a carta de Maria Benedita com o postscriptum confidencial. Não advertiu que o prazer da amiga bastava a explicar o esquecimento da parte reservada da carta. Menos ainda indagou se a natureza moral de Dona Fernanda comportava essa suposição. Vieram assim outras cogitações e imagens, e tornaram as primeiras, e todas se iam ligando e desligando. Entre elas apareceu uma lembrança da véspera. O marido de Dona Fernanda envolvera Sofia em um grande olhar de admiração. Ela, em verdade, estava nos seus melhores dias. O vestido sublinhava admiravelmente a gentileza do busto. O estreito da cintura e o relevo delicado das cadeiras. Era full lã, cor de palha, acentuou Sofia rindo, quando Dona Fernanda o elogiou pouco depois de entrar. Cor de palha como uma lembrança deste senhor. Não é fácil dissimular o prazer da lisonja
O marido sorriu cheio de vaidade, procurando ler nos olhos dos outros o efeito daquela prova minuciosa do amor. Teófilo elogiou também o vestido, mas era difícil mirá-lo sem mirar também o corpo da dona. Dali os olhos compridos que lhe deitou, sem concupiscência, é certo, e quase sem reincidência. Pois essa lembrança da véspera, um gesto sem convite, uma admiração sem desejo, veio meter-se de permeio agora, quando Sofia cuidava da maldade da outra. Carlos Maria, Teófilo, outros nomes relampejavam no céu daquela possibilidade, como ficou expresso no capítulo CLIV. E vieram todos agora. Porque a chuva, continuando a cair, o céu e o mar estavam ainda unidos pela mesma cerração. Vieram todos esses nomes, com os próprios sujeitos correspondentes, e até vieram sujeitos sem nomes, os adventícios e ignorados, que uma só vez passaram por ela, cantaram hinos de admiração e receberam o bolo da boa vontade. Porque não reteve algum de tantos para ouvi-lo cantar e enriquecê-lo? Não é que os obolos enriqueçam a ninguém, mas há outras moedas de maior valia. Por que não reteve um de tantos nomes elegantes e até egrégios? Essa pergunta sem palavras correu-lhe assim pelas veias, pelos nervos, pelo cérebro, sem outra resposta mais que a agitação e a curiosidade. Nisto, a chuva cessou um pouco. Um raio de sol logrou romper o nevoeiro. Um desses raios úmidos que parecem vir de olhos que choraram. Sofia cuidou que ainda podia sair. Estava inquieta por ver, por andar, por sacudir aquele torpor. Esperou que o sol varresse a chuva e tomasse conta do céu e da terra. Mas o grande astro percebeu que a intenção dela era constituí-lo, lanterna de Diógenes, e disse ao raio úmido: volta, volta ao meu seio, raio casto e virtuoso. Não, vás tu conduzi-la onde o seu desejo a quer levar. Que ame, se lhe parece, que responda aos bilhetes namorados, se os recebe e não queima. Não lhe sirvas tu de archote, luz do meu seio, filho das minhas entranhas, raio, irmão dos meus raios. E o raio obedeceu, recolhendo-se ao foco central, um pouco espantado do temor do sol, que tem visto tantas coisas ordinárias e extraordinárias. Então o véu de nuvem fez-se outra vez espesso e mais escuro, e a chuva tornou a cair em grandes bátecas. Sofia resignou-se à reclusão. Já agora tinha a alma tão confusa e difusa como um espetáculo exterior. Todas as imagens e nomes perdiam-se no mesmo desejo de amar. É justo dizer que ela, quando regressava desses estados de consciência vagos e obscuros, tentava fugir-lhes e guiava o espírito para diverso assunto. Mas sucedia-lhe como aos que têm sono e forcejam por velar. Os olhos fecham-se de cada vez que espertam, a tornam a esperta para se fecharem outra vez. Afinal, deixou a vista da chuva e do nevoeiro. Estava cansada, e para repousar, foi abrir as folhas do último número da Revista dos Dois Mundos. Um dia, no melhor dos trabalhos da Comissão das Alagoas, perguntara-lhe uma das elegantes do tempo casada com um senador: está lendo o romance de Feuillet, da Revista dos Dois Mundos? Estou, acudiu Sofia. É muito interessante. Não estava lendo, nem conhecia a revista, mas no dia seguinte pediu ao marido que a assinasse. Leu o romance, leu os que saíram depois e falava de todos os que lera ou ia lendo. Abertas as folhas naquele número e acabada uma novela, Sofia recolheu-se no quarto e atirou-se à cama. Passara mal a noite. Não lhe custou pegar no sono. Profundo, largo e sem sonhos, exceto para o fim, em que teve um pesadelo. Estava diante da mesma parede de cerração daquele dia, mas no mar, à proa de uma lancha, deitada de bruços, escrevendo com o dedo na água um nome: Carlos Maria. E as letras ficavam gravadas, e para maior nitidez tinham sulcos de espuma. Até aqui nada havia que atordoasse.
a não ser um mistério. Mas é sabido que os mistérios dos sonhos parecem fatos naturais. Eis que a parede da cerração se rasga e nada menos que o próprio dono do nome aparece aos olhos de Sofia. Caminha até ela, toma-a nos braços e diz-lhe muitas palavras de ternura, análogas às que ela, alguns meses antes, ouvira do Rubião. E não a afligiram, como os deste. Ao contrário, escutou-as com prazer, meio caída para trás, como se desmaiasse. Já não era lancha, mas carruagem, onde ela se ia com o primo, mãos presas, namorada de uma linguagem de ouro e sândalo. Também aqui não há que aterre. O terror veio quando a carruagem parou. Muitos vultos mascarados a cercaram, mataram o cocheiro, arrancaram as portinholas, apunhalaram Carlos Maria e deitaram o cadáver ao chão. Depois um dele, que parecia ser o chefe de todos, tomou o lugar do defunto, tirou a máscara e disse a Sofia que se não assustasse, que ele a amava 100.000 vezes mais que o outro. Logo em seguida, pegou-lhe nos pulsos e deu-lhe um beijo, mas um beijo úmido de sangue, cheirando a sangue. Sofia soltou um grito de horror e acordou. Tinha ao pé do leito o marido. — O que foi? Perguntou ele. — Ah, esperou Sofia. Gritei, não gritei? Palha não respondeu nada. Olhava à toa, pensava em negócios. Então, o receio assaltou a mulher, se havia efetivamente falado, murmurado alguma palavra. Um nome qualquer. O mesmo que escrevera na água. E logo, espreguiçando os braços para o ar, fê-lo cair sobre os ombros do marido. Cruzou as pernas, as pontas dos dedos na nuca e murmurou meio alegre, meio triste. Sonhei que estavam matando você. Palha ficou enternecido, a vê-la feito padecer por ele, ainda que em sonhos encheu de piedade, mas de uma piedade gostosa, um sentimento particular, íntimo e profundo, que o faria desejar outros pesadelos para que o assassinassem aos olhos dela, e para que ela gritasse angustiada, convulsa, cheia de dor e de pavor. No dia seguinte, o sol apareceu claro e quente, o céu límpido e o ar fresco. Sofia meteu-se no carro e saiu a visitas e a passeio para desforrar-se da reclusão. Já o próprio dia lhe fez bem. Vestiu-se cantarolando o trato das senhoras que a receberam em suas casas e das que achou na Rua do Ouvidor, a agitação externa, as notícias da sociedade, a boa feição de tanta gente fina e amiga, bastaram a espancar-lhe da alma os cuidados da véspera. Assim, pois o que parecia vontade impierosa reduzia-se a veleidade pura, e com algumas horas de intervalo, todos os maus pensamentos se recolheram às suas alcovas. Se me perguntardes por algum remorso de Sofia, não sei que vos diga. Há uma escala de ressentimento e de reprovação. Não é só nas ações que a consciência passa gradualmente da novidade ao costume e do terror à indiferença. Os simples pecados de pensamento são sujeitos a essa mesma alteração e ao uso de cuidar das coisas afeiçoa tanto a elas que, afinal, o espírito não as estranha, nem as repele, e nesses casos há sempre um refúgio moral na isenção exterior, que é, por outros termos mais explicativos, o corpo sem mácula. Um só incidente afligiu Sofia naquele dia puro e brilhante. Foi um encontro com o Rubião. Tinha entrado em uma livraria da Rua do Ouvidor para comprar um romance. Enquanto esperava o troco, viu entrar o amigo. Rapidamente voltou o rosto e percorreu com os olhos os livros da prateleira. Uns livros de anatomia e de estatística. Recebeu o dinheiro, guardou-o e, de cabeça baixa, rápida como uma flecha, saiu à rua e enfiou para cima. O sangue só lhe sossegou quando a Rua dos Ouvires ficou para trás. Dias depois, indo a entrar na casa de Dona Fernanda, deu com ele no saguão. Cuidou que subisse e dispôs-se a subir também. Ela, ainda que receosa, mas Rubião descia. Apertaram-se as mãos familiarmente e despediram-se até a tarde. — Ele vem aqui muitas vezes? Perguntou Sofia a Dona Fernanda, depois de lhe contar o encontro no saguão. — Esta é a quarta vez, quarta ou quinta, mas só da segunda vez apareceu delirando. Das outras é como viu agora, sossegado e até conservador.
Há nele sempre alguma coisa que mostra não estar completamente bem. Não reparou nos olhos um pouco vagos? É isso. No mais conversa bem. Creia, dona Sofia, aquele homem pode sarar. Porque não faz com que seu marido tome isso a peito? Cristiano tem projeto de o mandar examinar e tratar, mas deixe estar que eu o apresso. Pode, pois sim. Ele parece ser muito amigo da senhora e do senhor Palha. Ter-lhe-á dito alguma inconveniência no delírio, a meu despeito, pensou Sofia. Convirá revelar-lhe a verdade? Concluiu que não. O próprio mal do Rubião explicaria as inconveniências. Prometeu que apressaria o marido e, nessa mesma tarde, expôs o negócio ao Palha. É uma grande emolação, redarguiu esse. E perguntou que interesse tinha Dona Fernanda em tornar aquele negócio. Que o tratasse ela mesma. Era uma atrapalhação ter de cuidar do outro, de o acompanhar e provavelmente de recolher e gerir algum resto de dinheiro que ainda houvesse, fazendo-se curador, como dissera o Dr. Teófilo. Um aborrecimento de todos os diabos. Já ando com grande carga sobre mim, Sofia. E depois, como há de ser? Havemos de trazê-lo para casa? Parece que não. Metê-lo onde? Em alguma casa de saúde? Sim, mas se não puderem aceitá-lo, não hei de mandá-lo para a Praia Vermelha. E as responsabilidades? Você prometeu que me falaria. Prometi, e afirmei que você faria isso, respondeu Sofia sorrindo. Talvez não custe tanto como parece. Sofia insistiu ainda. A compaixão de Dona Fernanda tinha a impressionado muito. Achou-lhe que um quê distinto e nobre, e advertiu que se a outra, sem relações estreitas nem antigas com Rubião, assim se mostrava interessada, era de bom tom não ser menos generosa. Tudo se fez sossegadamente. Palha alugou uma casinha na Rua do Príncipe, cerca do mar, onde meteu o nosso Rubião alguns trastes e o cachorro amigo. O Bião adotou a mudança sem desgosto, e desde que se tornou delírio com entusiasmo, estava nos seus passos de São Cláudio. Não sucedeu assim aos amigos da casa, que receberam a notícia da mudança como um decreto de exílio. Tudo na antiga habitação fazia parte deles, o jardim, a grade, os conteiros, os degraus de pedra, a enseada. Traziam tudo de cor, era entrar, pendurar o chapéu e ir esperar na sala. Tinham perdido a noção da casa alheia e do obséquio recebido. Depois a vizinhança. Cada um daqueles amigos de Rubião estava afeito a ver pessoas do lugar, as caras da manhã e as da tarde. Alguns chegavam a cumprimentá-los, como aos seus próprios vizinhos. Paciência, iriam agora para a Babilônia, como os desterrados de Sião. Onde quer que estivesse o Eufrates, achariam salgueiros em que pendurassem as harpas saudosas, ou, propriamente, cabides em que se pusessem os chapéus. A diferença entre eles e os profetas é que, ao cabo de uma semana, pegariam outra vez os instrumentos e os tangeriam com a mesma graça e força. Cantariam com os velhos hinos, tão novos como no primeiro dia, e Babel acabaria por ser a mesma Sião, perdida e resgatada. Nosso amigo precisa de repouso por algum tempo, disse-lhes o Palha, em Botafogo, na véspera da mudança. Onde ter reparado que não anda bom. Sem suas horas de esquecimento, de transtorno, de confusão, vai tratar-se por enquanto. É preciso que descanse. Arranjei-lhe uma casa pequena, mas pode ser que ainda assim passe para um estabelecimento de saúde. Ouviram atônitos. Um deles, o Pio, voltando a si mais depressa que os outros, respondeu que há mais tempo se devia ter feito aquilo, mas para fazê-lo era preciso ter influência decisiva no ânimo de Rubião. Muitas vezes lhe disse, por boas maneiras, que era indispensável consultar um médico, por me parecer que tinha alguma coisa no estômago. Era um modo de desfiar o sentido, compreende? Mas ele respondia sempre que não tinha nada, digeria bem. Mas come menos, dizia-lhe eu. Há dias em que não come quase nada, está magro, um pouco amarelo. Compreende que não podia dizer-lhe a verdade. Cheguei a consultar um médico, meu amigo, mas o nosso bom Rubião não quis receber. Os outros 4 iam confirmando de cabeça toda aquela invenção. Era o mais que se lhes podia pedir e tudo que lhes consentia o atordoamento do golpe. Acabaram perguntando o número da nova casa para irem saber dele. Pobre amigo. Quando se arrancaram dali e se despediram dos outros, deu-se um fenômeno com o qual não contavam e que eles mesmos mal podiam separar-se. Não que os ligasse amizade nem estima, o próprio interesse os fazia antipáticos.
mas o costume de se verem todos os dias, ao almoço e ao jantar, à mesma mesa, como que os tinha fundido uns nos outros, a necessidade os fez suportáveis. O tempo os tornou mutuamente precisos. Em resumo, eram os olhos de cada um que iam padecer com a ausência das caras de uso, do gesto, das suíças, dos bigodes, da calva, dos cestos particulares, do modo de comer, de falar e de estar dos companheiros. Era mais que separação, era desarticulação. O Biel notou que eles não acompanharam a casa nova e mandou-os chamar. Nenhum veio, e a ausência encheu de tristeza o nosso amigo. Durante as primeiras semanas, era a família que o abandonava. O Biel procurou recordar se lhes fizera algum mal, por obra ou por palavra, e não achou nada. Conversei com o homem, achei-lhe ideias delirantes. Conquanto não seja alienista, acho que pode ficar bom. Mas quer saber uma descoberta interessante? Crê que fique bom? Disse Dona Fernanda, sem atender a pergunta do Dr. Falcão. Era deputado, o Dr. Falcão, deputado e médico, amigo da casa. Varão sabedor, cético e frio. Dona Fernanda tinha-lhe pedido o favor de examinar o Rubião, pouco depois que este se transportou para a casa da Rua do Príncipe. Sim, creio que fique bom, desde que seja regularmente tratado. Pode ser que a doença não tenha antecedentes na família. Mande ver um especialista. Mas não quer saber a minha interessante descoberta? Qual é? Talvez tenha parte na uma moléstia, uma pessoa sua conhecida, respondeu ele sorrindo. Quem? Dona Sofia. Como assim? Ele falou-me dela com entusiasmo, disse-me que era a mais esplêndida mulher do mundo e que a nomeara duquesa, por não poder nomeá-la imperatriz, mas que não brincassem com ele, que era capaz de fazer como o tio, divorciar-se e casar com ela. Concluí que terá tido paixão pela moça e depois a intimidade. Sofia para aqui, Sofia para ali, desculpe-me, mas eu creio que os dois se amaram. Oh, não! Dona Fernanda, creio que se amaram. Que admira. Eu mal a conheço. A senhora parece que não a conhece há muito tempo, nem viveu na intimidade dela. Pode ser que se tivessem amado, e que alguma paixão violenta, suponhamos que ela o mandasse pôr fora de casa. É verdade que tem a mania das grandezas, mas tudo pode se juntar. Tudo se pode juntar. Dona Fernanda não olhava para ele, vexada de lhe ouvir aquela suposição. Evitava discuti-la pelo melindre do assunto. Achava a suspeita sem fundamento, absurda, inverossímil. Não chegaria a crer naquele amor espúrio, ainda que o ouvisse ao próprio Rubião, um desvairado em suma. Quando não fosse, ainda provável que lhe não desse fé. Sim, não lhe daria fé. Não podia crer que Sofia houvesse amado aquele homem. Não por ele, mas por ela, tão correta e pura. Era impossível. Quis defendê-la, mas apesar da intimidade do Dr. Falcão, recuou segunda vez no assunto e repetiu a pergunta de há pouco. Parece-lhe então que ele pode ficar bom. Pode, mas não basta o meu exame. A senhora sabe que nessas coisas é melhor um especialista. Pouco depois, saindo à rua, Falcão sorria da resistência de Dona Fernanda em aceitar a sua hipótese. Com certeza houve alguma coisa, dizia ele consigo. Boa cara. E se não é um petímetre, é apessoado. E tem fogo nos olhos, com certeza. E repetia algumas frases de Rubião, evocava o gesto e a modulação terna da voz. E cada vez mais se lhe ia agravando a suspeita, com certeza. Era já impossível que não se tivessem amado. A oposição de Dona Fernanda parecia-lhe ingênua. Se não era antes um recurso para desconversar e não tocar na matéria. Havia de ser isso. Neste ponto, sem querer, o deputado estacou. Uma suspeita nova assaltara-lhe o espírito. Após alguns instantes rápidos, abanou a cabeça voluntariamente, como a desmentir-se, como achar-se absurdo, e foi andando. Mas a suspeita era teimosa, e a que ocupa deveras o interior do homem não faz caso da cabeça nem dos gestos. Quem sabe se Dona Fernanda não suspirou também por ele? Essa dedicação não seria um prolongamento do amor, etc.? E assim foram nascendo perguntas que acharam no íntimo do Dr. Falcão resposta afirmativa. Resistiu ainda, era amigo da casa, tinha respeito a Dona Fernanda, conhecia-a honesta, mas ia pensando,
Bem podia ser que um sentimento oculto, recatado, quem sabe até se provocado pela mesma paixão da outra, a dessas tentações. O contágio da lepra corrompe o mais puro sangue. Um triste bacilo destrói o mais robusto organismo. Pouco a pouco, as veleidades da resistência foram cedendo à noção da possibilidade, da probabilidade e da certeza. Em verdade, tinha notícia de algumas obras de caridade de Dona Fernanda, mas aquele caso era novo. Essa dedicação especial a um homem que não era familiar da casa, nem velho amigo, nem parente, aderente, colega do marido, qualquer coisa que fizesse partícipe da vida doméstica, pelas relações, pelo sangue ou pelo costume. Não era explicável sem algum motivo secreto. Amor, seguramente, curiosidade de mulher honesta, que pode descambar no vício e no remorso. Aquela teria recuado a tempo. Fitou-lhe a simpatia mórbida. E daí, quem sabe? E daí, quem sabe? Repetiu o doutor Falcão na manhã seguinte. A noite não apagara a desconfiança do homem. E daí, quem sabe? Sim, não seria só simpatia mórbida. Sem conhecer Shakespeare, ele emendou Hamlet. Há entre o céu e a terra, Horácio, muitas coisas mais do que sonha a vossa vã filantropia. Ali andou o dedo de amor. Não chasqueava nem lastimava nada. Já disse que era cético, mas como era também discreto, não transmitiu a ninguém a sua conclusão. A volta de Carlos Maria e da mulher interrompeu as preocupações de Dona Fernanda, relativamente a Rubião. Esta foi a bordo recebê-los, conduziu-os a Tijuca, onde um velho amigo da família de Carlos Maria alugara e trastejara uma casa, por ordem dele. Sofia não foi a bordo, mandou o cupê esperá-los no cais Farouz, mas Dona Fernanda já ali tinha uma caleça que os levou, e mais ela e a Alpália. De tarde, Sofia foi visitar os recém-chegados. Dona Fernanda não cabia em si de contente. As cartas de Maria Benedita os davam por felizes e ela não pôde ler desde logo aos olhos das maneiras do casal a confirmação do escrito. Pareciam satisfeitos. Maria Benedita não reteve as lágrimas quando abraçou a amiga, nem esta as suas, e ambas se apertaram como duas irmãs de sangue. No dia seguinte, Dona Fernanda perguntou a Maria Benedita se ela e o marido eram felizes, e sabendo que sim, pegou-lhe nas mãos e fitou-as longamente sem achar palavra. Não logrou mais que repetir a pergunta. Vocês são felizes? Somos, respondia Maria Benedita. Não sabe que bem me faz a sua resposta. Não é só porque eu teria remorsos se vocês não tivessem a felicidade que eu imaginei dar-lhes, mas também porque é bem bom ver os outros felizes. Ele gosta de você como no primeiro dia? Creio que mais, porque eu o adoro. Dona Fernanda não entendeu essa palavra. Creio que mais, porque eu o adoro. Em verdade, a conclusão não parecia estar nas premissas, mas era o caso de emendar outra vez Hamlet. Há entre o céu e a terra, Horácio. Muitas coisas mais do que sonha a vossa vã dialética. Maria Benedita começou a contar-lhe a viagem, a desfiar as suas impressões reminiscências, e como o marido viesse ter com elas. Pouco depois, recorria à memória dele para preencher as lacunas. Como foi, Carlos Maria? Carlos Maria lembrava, explicava ou retificava, mas sem interesse, quase impaciente. Adivinhara que Maria Benedita acabava de confiar a outra suas venturas e mal podia encobrir o efeito desagradável que isso lhe trazia. Para lhe dizer que era feliz com ele, se não podia ser com a outra? E por que divulgar os seus carinhos e palavras, as suas misericórdias de Deus grande e amigo? A volta ao Rio de Janeiro foi uma condescendência sua. Maria Benedita queria ter aqui o filho. O marido cedeu, a custo, mas cedeu. A custo por quê? É difícil explicá-lo, não menos que entendê-lo. Relativamente à maternidade, Carlos Maria tinha ideias pessoais e singulares, recônditas, não confiadas a ninguém. Achava impúdica a natureza em fazer da gestação humana um fenômeno público,
franco às vistas, crescente até o aleijão, sugestivo até o desrespeito. Daí vinha o desejo da solidão, do mistério e da ausência. Viveria de boa mente os últimos tempos do interior de uma casa única, posta no alto de um morro, vedada ao mundo, donde a mulher baixasse um dia com o filho nos braços e a divindade nos olhos. Não fez sobre isso nenhuma proposta à mulher. Teria de discutir e ele não gostava de discutir, preferia ceder. Maria Benedita tinha naturalmente o sentimento contrário. Considerava-se a si mesmo um templo divino e recatado, em que vivia um Deus, filho de outro Deus. A gestação ia cheia de tédios, de dores, de incômodos, que ela ocultava mais que podia ao marido. Mas tudo isso dava o maior preço à criaturinha futura. Acolhia o mal com resignação, se é que o agasalhava com alegria, uma vez que era a condição da vinda do fruto. Fazia cordialmente o ofício da espécie e repetia sem palavras a resposta de Maria de Nazaré. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Você que tem? Perguntou Maria Benedita ao marido, logo que ficaram sós. Eu? Nada. Por quê? Parecia estar aborrecido. Não estava aborrecido. Estava sim, insistiu ela. Carlos Maria sorriu, sem responder. Maria Benedita já lhe conhecia esse sorriso especial, inexpressivo, sem ternura nem censura, superficial e pálido. Não teimou em querer saber, mordeu os beiços e retirou-se. No quarto, durante algum tempo, não cuidou de outra coisa que não fosse aquele sorriso descorado e mudo, sinal de algum aborrecimento, cuja culpa não podia ser senão dela. E percorria toda a conversação, todos os gestos que fizera, e não achava nada que explicasse a frieza ou o que quer que era de Carlos Maria. Talvez ela se mostrasse excessiva nas palavras, era seu costume. Se estava contente, pôr o coração nas mãos e distribuí-lo a amigos e estranhos. Carlos Maria reprovava essa generosidade, porque dava um ar de sorte grande ao seu estado moral e doméstico, e porque lhe parecia banal e inferior. Maria Benedita recordava-se que em Paris, na colônia brasileira, sentira mais de uma vez esse efeito das suas expansões e reprimira-se. Mas Dona Fernanda estaria no mesmo caso? Não era a autora da felicidade de ambos? Rejeitou essa hipótese e tratou de ver outra. Não a achando, voltou à primeira, e segundo lhe sucedia sempre, deu razão ao marido. Em verdade, por mais íntima e grata que fosse, não devia contar à boa amiga as minúcias da vida. Era leviandade sua. Náuseas vieram interrompê-la nesse ponto de reflexões. A natureza lembrava-lhe uma razão de estado, a razão da espécie, mais instante e superior aos tédios do marido. Ela cedeu à necessidade, mas poucos minutos depois estava ao pé de Carlos Maria, contornando-lhe o pescoço com o braço direito. E ele, sentado, lia uma revista inglesa. Pegou-lhe na mão, pendente sobre o peito, e acabou a página. Você me perdoa? Perguntou a mulher quando o viu fechar o folheto. Daqui em diante vou ser menos tagarela. Carlos Maria pegou-lhe nas duas mãos, sorrindo, e respondeu com a cabeça que sim. Foi como se lançasse uma onda de luz sobre ela. A alegria penetrou-lhe a alma. Dir-se-ia que o próprio feto repercutiu a sensação e abençoou o pai. Olha lá. Final do capítulo 170, né? Isso. E, gente, vocês puderam ver aí o que, né? Será, gente? Será que é isso mesmo? Será que a Sofia nutre ali algum sentimento a mais pelo Carlos Maria e vice-versa? Carlos Maria também pela Sofia, mesmo ele se casando com a Maria Benedita. E agora ela grávida em Irrubião. Será que vai ficar bom? Será que vai deixar de ter as alucinações? Amanhã eu volto pra gente continuar a leitura. Faltam 2 dias, gente. 2 dias a gente conclui aqui essa história. Eu espero que vocês estejam gostando, tá? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. E eu volto amanhã então, pessoal. Muito obrigada pra você que ficou até aqui. E até amanhã, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.